também. Vamos então retomar o assunto relacionado à repetição que nós iniciamos na nossa última aula. E a primeira estrutura de repetição que nós vamos ver é a estrutura enquanto faça, né? Então, nós vimos na aula passada, né, que a repetição enquanto faça, ela tem a palavra enquanto, né, estamos falando aqui da nossa pseudolinguagem, né, a palavra enquanto, o teste lógico, se esse teste lógico for verdadeiro, faça alguma coisa, todos os comandos que estão relacionados aqui, termina com o fim enquanto. Aí nós vemos, para exemplificar, seria a situação de fazer a soma de dois números, né? E nós mostramos como seria essa solução sem estrutura de repetição, né? Então, se eu não tenho uma estrutura de repetição para executar a tarefa, só com as informações que a gente tem até o momento, eu teria que entrar com 100 números reais, aí eu teria que ter uma variável para cada número, né, onde vai ocorrer a entrada, então eu teria que criar 100 variáveis diferentes, por exemplo, N1, N2, N3 e assim sucessivamente. Depois, sem estrutura de repetição, executar a somatória, né, armazenar essa somatória em uma variável. Então eu somaria todas as variáveis criadas e depois apresentar o resultado, né, sem estrutura de repetição. Então, a sequência de operações que deveria ocorrer seria essa, né? A entrada do primeiro, do segundo, do terceiro e assim sucessivamente até o centésimo valor, depois realizar o cálculo e depois apresentar o resultado. Então o algoritmo ficaria mais ou menos essa estrutura que está aqui, né? A criação das variáveis onde iam ocorrer as entradas de dados e mais o cálculo do resultado. Depois a entrada de cada valor, né? E até o centésimo valor. E depois a somatória, né, de todos os valores e a apresentação do resultado. Isso sem utilizar uma estrutura de repetição, né? Na nossa pseudolinguagem, ficaria o comando dessa forma, né? O algoritmo ficaria desse jeito. E agora, com uma estrutura de repetição, aí nós estamos vendo o funcionamento, né, da estrutura de repetição. Então agora a ideia, eu vou utilizar uma única variável para a entrada de dados, a entrada de dados dos 100 valores, né? E vai ocorrer a execução dessa repetição, né? E por enquanto ainda nós não vimos detalhes de como efetivamente essa repetição vai ocorrer, mas a gente com certeza vai ver hoje, né? Então a ideia é que se repita a entrada de dados e a somatória dos valores, né? Então vamos retomar, né, o raciocínio a partir daqui, né? Analisar a execução dessa repetição que está sendo mostrada aqui. Então eu estou considerando, né, que isso aqui vai se repetir ao longo do tempo, né? Então nós vamos analisar, voltar a pensar na solução baseado nessa estrutura, né? Então vamos imaginar que esses três comandos, né, uma saída de dados, uma de entrada e outra de cálculo, né, uma expressão, uma atribuição, que vai ocorrer ao longo do tempo, né? Então vamos lá, vamos fazer aí o teste de mesa, né, executando cada uma das tarefas.
Bom, inicialmente eu preciso criar, né, as variáveis. Então eu vou criar uma variável chamada de num e vou criar uma variável chamada de resultado. Então vai ocorrer a criação dessas variáveis. Eu vou considerar que ela vai poder armazenar números reais. Então no momento que você executa, né, este comando na pseudolinguagem, né, ele vai criar duas variáveis na memória e dentro dessas variáveis ele vai poder armazenar números reais, né? Então a execução desta linha executa essa tarefa. O próximo comando é a variável resultado recebeu o valor igual a zero. Então eu atribuo um valor inicial para a variável resultado. Essa variável resultado ela vai funcionar como um acumulador, né? Uma variável que vai guardar valores. Então eu preciso inicializar essa variável com valor igual a zero. No momento que ele executa essa segunda linha, resultado recebe zero. Lá na memória principal do computador, o valor zero é armazenado na variável resultado. Depois, a execução, a primeira vez, né, da repetição, dos comandos que eu quero que se repita. Né? Imprimir uma mensagem na tela, ocorrer a entrada de dados e depois a atribuição. Então, com o primeiro comando, né, imprimir, digite um número, um valor é armazenado, né, perdão, é exibido, né, uma mensagem na tela de acordo com o que está definido aí. Digite um número e aguarda que o usuário digite um valor. Depois que o usuário digita um valor, vai teclar Enter, vai digitar o valor e vai teclar Enter. Aí no momento que ele tecla Enter, aí sim o valor é lido e é armazenado na variável num, que é o que está ocorrendo aqui. Né? O valor foi lido e foi armazenado na variável num. Logo a seguir é o comando de atribuição. Né? Então nós já vimos que o comando de atribuição executa o que está no lado direito e armazena na esquerda. Né? Então sempre o comando de atribuição, né, é esse. Né? Eu vou pegar o valor vai dar como resultado aqui na direita, na expressão, e eu vou armazenar, né, esse resultado aqui na esquerda. Aí eu vou pegar o valor inicial que está armazenado na variável resultado. Aí nós vimos aqui que em resultado, né, tinha o valor igual a zero. Né? Pegou o valor que está armazenado em resultado, pegou o valor que estava na variável num, fez a somatória, 0 mais 5, 5, e pegou o resultado, armazenou na própria variável resultado. Então, o que vai acontecer? O valor que estava lá, em resultado estava com 0, né? Agora ele vai receber o valor igual a 5. Então, o valor vai ser sobreposto. Então, ele vai sobrescrever o valor que estava antes. Então, com essas três linhas, ocorreu a entrada de um valor e depois eu fiz a somatória ou a acumulação do valor que foi dado em entrada. Né? Então, como tinha 0 lá como valor inicial para a variável resultado, eu somei com 5, não alterou, né, o valor, ficou só o valor da primeira variável que ocorreu a entrada. Então, ocorreu a execução da primeira vez, né, da repetição desses três comandos lá. Então, vamos imaginar que isso vai se repetir, né? Então, vai acontecer mais uma vez. Por enquanto, eu não estou definindo aqui como, né, isso vai ocorrer. Eu estou preocupado só com a interpretação da execução por três vezes, que a gente vai fazer como exemplo,
das mesmas linhas que estão colocadas aqui. Então, segunda execução. Imprimir, digite um número. Mostra na tela, digite um número. E aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aguarda que o usuário digite alguma coisa. Próximo comando. O usuário digita uma informação. Depois que o usuário digita o valor vai ser dado entrada. O usuário digitou, teclou Enter, aí vai ocorrer a entrada de dados, né? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Bom, mas tinha alguma coisa lá em num, né? Num estava armazenado o último valor que foi colocado. O que vai acontecer? Do mesmo modo que aconteceu lá com o resultado, que o valor foi sobrescrito, né? E sobrescreveu o valor, vai ocorrer aqui também, né? Então eu mandei armazenar alguma coisa na variável num, tinha uma informação anterior, que era 5, então o valor foi sobreposto. Né? O valor foi sobreposto. Então ele substitui o valor que estava antes armazenado. Então a variável num que tinha 5, no momento que ocorreu a entrada de dados, né, leu o valor e armazenou na variável num, ele sobrescreveu o valor. Então está ocorrendo aqui, né, que a gente está informando que o valor anterior de num foi sobreposto pelo novo valor que agora estou armazenando, né, o valor igual a 2. Depois vai acontecer novamente, né, a atribuição, né? Resultado recebe resultado mais num. Aí de novo, né, ele executa tudo que está na direita e depois armazena na esquerda. Então ele vai pegar o valor que está na variável resultado, que nós vemos aqui, está 5, pegar o valor que está na variável num, que é 2, fazer a somatória, então vai levar lá para a CPU, fazer a somatória, e o resultado ele vai colocar na própria variável resultado. Então, como tem alguma coisa, né, em resultado, que era o 5, né, ele vai fazer o quê? Sobrescrever o valor. Então ele armazena, né, o valor igual a 7, sobrescrevendo o valor anterior. Mas vejam que ele só sobrescreve depois de executar, né, a somatória dos valores anteriores. Né? Então, o valor anterior, que era R5, somou com o valor novo de num e depois sobrescreveu o valor que estava em resultado. Então termina essa segunda repetição. Né? E vamos imaginar de novo que vai ocorrer uma terceira vez essa repetição. Né? Então, vai exibir na tela de novo, né? Digite um número, vai esperar que o usuário digite alguma coisa. O usuário digita um valor, aí esse valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Bom, tinha alguma coisa, né? O último valor de num era 2. Aí o que aconteceu? O valor vai ser sobreposto, né? Então ele vai sobrescrever o valor anterior e vai armazenar esse novo valor que foi digitado. Então ele sobrescreve, né, o valor anterior. Ele vai sobrescrever o valor anterior. Então ele armazena o 11, né, na variável num. Próximo comando. Próximo comando é a atribuição novamente. Aí de novo, executa o que está no lado direito e armazena na esquerda. Então ele vai pegar o valor que está na variável resultado, aí ó, resultado estava com valor igual a 7, né? Que está aqui, ó. Depois soma com o valor atual de num, né? Que agora é 11, né? Que foi justamente a entrada do usuário, a última entrada do usuário. Faz a somatória do valor
e armazena na própria variável resultado. Aí, de novo, né, ele vai sobrescrever, né, o valor que estava antes, né, o resultado estava com 7, como ele fez uma somatória, armazenou na própria variável resultado, ele sobrescreveu o valor que foi digitado. Então, ele sobrescreve o valor. Então, para a gente imaginar, né, a execução dessa operação, nós executamos essa repetição 3 vezes. Embora, né, como o problema lá está pedindo 100 números, né, isso teria que se repetir 100 vezes, né? Mas a gente quer só que você entenda como acontece essa entrada e a repetição e a acumulação de valores. Então ocorreu a terceira vez aí esse conjunto de comandos, né, que foram se repetindo ao longo do tempo, né? Então, com essas 3 execuções, né, ficou claro as operações que foram mostradas, a entrada e a acumulação. Pergunta: ficou claro? Ficou, professor. Beleza, muito bem. Como ocorreu as substituições de valores, né, que os valores foram se sobrepondo a cada nova entrada, né, um valor se sobrepunha ao valor da variável num. No momento que está executando lá a acumulação, os valores são substituídos. Então é importante, né, que a gente entenda bem, né, que o funcionamento dessa estrutura. Aí, é claro, todos os valores que vão sendo informados, né, pelo usuário, você vai armazenando lá na variável num, esses valores vão sendo perdidos, né? Ele só ficou com o último valor colocado lá, né? Então, o último valor que foi informado pelo usuário foi o 11, foi o último valor que foi digitado e foi o único que permaneceu, né? Porque para a gente não importa os valores anteriores, né? Para essa situação não importa os valores, mas importa a somatória. E a gente percebeu que ocorreu a somatória de cada valor que foi inserido. Foi ocorrendo a somatória. Aí essa estrutura onde ocorreu a somatória, ela é chamado de acumulador, tá? É um acumulador, né? Então, quando eu quero acumular valores, fazer a somatória de valores, às vezes até eu uso estrutura de acumulação para multiplicação, divisão, também é possível, tá? A única coisa que vai mudar é o valor inicial, né? Então, eu faço a declaração de acordo com o tipo de conteúdo que eu quero armazenar. Então, no nosso exemplo, nós declaramos o acumulador, né, que é chamado de resultado, como real. Por quê? Porque o valor está dando entrada na variável num, que é um número real. Então, o acumulador precisa ser do mesmo tipo. Faço a atribuição de um valor inicial, né, o resultado recebe 0. Por quê? Porque como eu vou fazer a soma, se eu somar alguma coisa com 0, não vai alterar, né, o valor. Então, eu criei um valor inicial, né? Eu defini um valor inicial. Então, normalmente, quando eu vou fazer um acumulador para operações de soma e subtração, em geral, eu atribuo um valor inicial igual a 0. E já se eu for fazer uma operação de multiplicação ou divisão, eu já atribuo um valor inicial igual a 1, porque se eu multiplicar por 1, não vai alterar o valor, né? Só vai alterar a partir do segundo valor colocado. Porque se eu colocar 0 na multiplicação, na divisão, aí vai dar 0 sempre, vai ficar complicado, né? Então não vai atender. Então eu crio, né, no mesmo tipo da variável que eu quero acumular e atribuo um valor inicial. Aí essa questão de atribuir um valor inicial é para que não corra risco, né, de armazenar algum lixo, né, que esteja na memória no momento que a variável é criada. Então, no momento que eu uso uma variável, que eu crio uma variável,
nessa criação eu corro o risco de utilizar algum valor que esteja lá na memória do computador, já que como é memória dinâmica, então ela pode armazenar um valor aí que não interessa, né, para a realização do cálculo que eu estou fazendo, né? E dentro da estrutura de repetição, eu coloco o comando do acumulador, né? Então nós estamos considerando que está ocorrendo uma repetição, aí eu coloquei o nome da variável, que foi resultado, recebe o mesmo nome da variável, que é resultado, mais o valor onde está ocorrendo as entradas. Então eu sigo esse padrão toda vez que eu preciso criar uma estrutura de acumulação. Então vejam que a forma de executar a soma, eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também aprenderam, né? Ah, vamos fazer uma soma. Tenho certeza que vem logo na cabeça essa ideia de fazer uma fórmula, né? Como a gente viu aqui, né? N mais um, mais outro, mais outro, mais outro, né? A gente tem a ideia logo de fazer uma fórmula. Mas a gente viu agora que nessa estrutura, com alguma coisa se repetindo, também ocorre a operação de soma, só de outro modo, valor por valor, né? Conforme o valor foi ocorrendo a entrada, os valores foram sendo somados, né? Para que executasse, né, a operação desejada, que no caso é uma somatória. Então, é uma outra visão, né, que a gente tem, que a gente precisa ter no momento de realizar uma tarefa, né? A gente está repetindo uma operação bem simples, que é uma somatória, mas no momento que a gente repete várias vezes, executa do mesmo modo a operação. E se executa 3 vezes, pode executar 100 vezes, né? Então, entendido até aqui? Dúvidas, perguntas? Tudo certo. Tudo certo. Beleza. Muito fácil isso, né? Bom, bora ver agora que a gente tem usado lá no nosso exemplo, né? Uma setinha para representar essa repetição, né? Obviamente, ela não ocorre do nada, né? Essa repetição que foi mostrada aí, né? Aí vamos ver agora como efetivamente essa repetição ocorre, tá? Só um minutinho. O objetivo é eu criar uma estrutura de repetição para executar um comando ou um bloco de comandos. Aí, por exemplo, aquele bloco lá com os 3 comandos, né? Imprimir, ler e a atribuição. Eu quero que aquilo seja executado um número determinado de vezes. Então eu sei quantas vezes alguma coisa vai se repetir, para substituir aquela setinha, né, que a gente viu lá. Então vamos ver uma estrutura para substituir aquela seta, né? Então eu sei quantas vezes alguma coisa vai se repetir. Então eu quero, por exemplo, a gente vai fazer um exemplo bem simples, né? Com fazer a repetição para que algo ocorra 3 vezes, né? Para seguir o modelo aí do exemplo que a gente está mostrando, né? Bom, então eu só estou preocupado agora com a repetição, tá? O bloco de comandos que vai ser executado, aqui representado aí por esse retângulo verde, né? É aquele bloco de comando onde eu tinha lá imprimir alguma coisa, ler alguma coisa e o comando de atribuição, certo? Então eu já sei o que vai se repetir. Agora eu estou preocupado em criar uma estrutura para substituir aquela seta que a gente dizia lá, olha, isso aqui vai se repetir, olha, isso aqui vai se repetir, isso aqui vai se repetir. Sim, mas vai se repetir como? Aí usando uma estrutura para que isso aconteça. Então essa estrutura
executa uma repetição, um número determinado de vezes. Então, para executar essa tarefa, o que eu preciso? Eu vou criar uma variável inteira, que eu vou chamar de cont, tá? Que vai representar um contador. Contador. A ideia é contar mesmo, né? Executar uma tarefa de contagem. Então, eu crio essa variável, né? Lá na memória do computador vai criar, né, uma variável chamada de cont, e lá dentro, né, vai poder armazenar números inteiros, né? Então, eu estou criando inteiros porque, em geral, né, quando você conta alguma coisa, você conta sempre as partes inteiras, né? Quantas televisões? Uma, duas, três. Dificilmente alguém fala, né, uma e meia televisão. Não. Em geral, você conta números fechados, né, números inteiros, né? E você atribui para o contador um valor inicial igual a zero. Pelos mesmos motivos lá do resultado, né? Para que ele não faça operações com algum lixo que já esteja na memória do computador no momento que eu crio essa variável, tá? Então, eu tenho certeza que fazendo a soma, o valor inicial vai ser somado com zero. Bom, então vejam lá como é que eu vou estruturar para executar alguma coisa 3 vezes. Eu vou colocar a palavra enquanto, depois, usando o contador que foi criado, eu coloco a condição, enquanto cont for menor do que 3, já que eu quero que ocorra 3 vezes. Então, aqui eu faço um teste lógico, faça. Então, enquanto isso for verdade, então ele vai analisar, enquanto isso aqui for verdade, faça. Aí faça o quê? Ele vai executar os comandos que eu quero que se repitam e mais uma coisa, que é o aumento, né? O incremento, o aumento do valor de cont. Cont recebe cont mais 1. Então, vai ocorrer aqui o incremento do valor de cont. E depois, o fim enquanto. Aí a gente vai ver, né, como é que funciona, né, essa estrutura. Bom, aqui nessa parte nós temos a criação da variável. Nessa segunda parte, a atribuição do valor inicial. Então, o cont recebeu 0. Aí nós vamos agora, né, fazer a leitura e a interpretação da estrutura que está sendo proposta, né? 3. Enquanto o cont for menor do que 3, faça. Então, ele vai fazer uma análise desse teste lógico. Aí eu pergunto, cont é menor do que 3, falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Tá aqui, ó. Cont é menor do que 3. 0 é menor do que 3. Então, se é verdadeiro, ele vai executar todos os comandos que estão dentro da estrutura. Então, ele vai executar todos os comandos que estão aqui no bloco, né, uma primeira vez, para que seja executado as operações, né? Então, tanto os comandos que estão aqui e mais o contador, né, o incremento do contador. Mas vamos seguir. Próximo comando. Executa todos os comandos que estão aqui, né, colocados. E depois o incremento, né, o aumento do valor de cont. Cont recebe cont mais 1. Ora, comando de atribuição. A gente já viu que a atribuição é como? Pega tudo que está na direita e armazena na esquerda. Aí, ou seja, ele vai pegar o valor que está em cont, aí nós vimos aqui, ó, que o valor que estava em cont é 0, somou com 1, 0 mais 1, 1, e armazenou no próprio cont. Ah, mas tinha um valor lá, o que ele faz? Sobrepõe. Então, o valor anterior de cont, que era 0,
é sobreposto por esse novo valor que foi armazenado. Então ocorreu o incremento, o aumento do valor de conte. Conte recebe conte mais 1. Então somou 1. Então veja que ocorreu uma primeira vez tudo que está dentro da estrutura aqui. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tudo bem, professor. Muito fácil isso, né? Bárbaro. Bom, aí chegou aqui no fim enquanto. É aqui que está o pulo do gato, né? Quando chega no fim enquanto, o que vai ocorrer efetivamente? Ele volta e vai testar novamente a condição. Enquanto conte for menor do que 3, faça. Aí, opa, quanto é conte agora? Conte é 1. 1 é menor do que 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, continua verdadeiro. Então ele faz a análise do teste lógico, continua verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço de novo e vai executar uma segunda vez todos os comandos que estão aqui. Vai executar uma segunda vez, já que a condição foi verdadeira. Então toda vez que chega no fim enquanto, volta e analisa de novo a condição que foi estabelecida aqui. Seguindo. Aí ele vai executar todos os comandos, né, que eu defini aqui no bloco de comandos da estrutura. Uma segunda vez, né? Depois, vai ocorrer novamente o incremento de conte. Comando de atribuição. Executa no que está no lado direito e armazena na esquerda. Conte recebe conte mais 1. Quanto é o valor de conte? Aí lembra que é o último valor que estava lá, né? Que era 1. Aí 1 mais 1, 2. Armazena em conte. Então, novamente, né, o valor de conte é sobreposto pelo novo valor. Então, somou mais 1 e armazenou, né, o valor de conte, né, que foi o resultado justamente da soma de conte mais 1. De novo, chega no fim enquanto. Aí, novamente, aquele pulo do gato. Né, quando chega no fim enquanto, o que tem que acontecer? Volta e testa de novo, né, o conte. Enquanto o conte for menor do que 3, faz. Aí pergunta de novo: conte é menor do que 3? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ainda é verdadeiro, né? Se é verdadeiro, entra no laço de novo e vai executar todos os comandos que estão dentro do laço, todo o bloco, né, que está definido aqui. Então ele vai executar uma terceira vez todos os comandos que estão listados aqui. Aí ele vai executar os comandos que estão no bloco, né? Você definiu, e depois, novamente, né, ocorreu o incremento de conte. Comando de atribuição. Executa, que está no lado direito, e armazena na esquerda. Conte recebe conte mais 1. Quanto é conte? Olha, era o valor anterior, né, que é 2. 2 mais 1, 3. Armazena em conte. Então, de novo, né, o valor de conte, que era 2, vai ser sobreposto pelo novo valor, que agora é 3, resultado da somatória que ele fez, né, aqui no comando de atribuição. Chegou no fim enquanto de novo. Chegou no fim enquanto de novo, o que vai acontecer? Volta novamente e testa a condição. Enquanto conte for menor do que 3, faz. Enquanto conte for menor do que 3, faz. Aí conte é menor do que 3, aí opa, agora não, né? Conte não é menor do que 3.
3 não é menor do que 3. Então a condição agora é falso. Falso. Se a condição é falsa, o que vai ocorrer? Ele vai sair da estrutura de repetição, ou sair do laço, né? E vai executar a próxima instrução após o fim enquanto. Entenderam? Há alguma dúvida, alguma pergunta sobre o funcionamento dessa estrutura? Sim, não, talvez. Deu pra entender. Deu para entender legal, visualizar. Isso é importante que você entenda o funcionamento dessa estrutura para que você possa criar e o que é mais importante, testar, né? Testar as estruturas que vocês criam. Então, toda vez que eu quero fazer uma estrutura para executar alguma coisa um número determinado de vezes, então eu posso criar uma estrutura igual a essa, né? Utilizando o enquanto faça. Cria um contador para controlar o número de repetições e ele executa quantas vezes eu desejar. Então, como eu quero que aqueles 3 comandos, né? O imprimir, o ler e a atribuição lá do acumulador ocorra 100 vezes, basta eu criar uma estrutura para fazer aquela operação 100 vezes, né? Então, eu uso essa estrutura. Então, vocês podem reutilizar, né, essa estrutura para executar uma tarefa, um número determinado de vezes. E depois que eu coloco, né, a estrutura de repetição, basta apresentar o resultado da soma que foi armazenada. Então, seguindo aí a sequência de operações com base no que nós vimos, né, eu vou criar uma variável, né, para executar 100 vezes, né, a entrada de dados e a somatória, né? Então, criei a variável 1, criei a variável resultado, criei o contador para controlar o número de repetições. Aí, enquanto o contador for menor do que 100, faça aí os comandos de entrada e mais o contador aqui. E depois da exibição do resultado, porque as operações que vão ser feitas são essas, né? O que vai ocorrer 100 vezes, né? Imprimir, digite um valor, ler o valor, resultado recebe resultado mais 1. E depois do fim, enquanto a apresentação do resultado. Aí termina, né, o nosso algoritmo com essa estrutura, né? Agora eu estou juntando tudo aquilo que nós vimos lá, né? Então, iniciou o meu algoritmo, criei 2 variáveis reais, num e resultado, para ocorrer a entrada de dados e para ocorrer a acumulação das entradas. Criei a variável inteira para controlar o número de repetições, atribuir um valor inicial para const. Deixa eu logo consertar aqui, que ficou faltando a atribuição do valor inicial para resultado, tá? Eu vou colocar aqui para não esquecer. Porque lembram lá que na estrutura eu atribuí um valor inicial para resultado, né? Ficou faltando aqui. Eu vou logo colocar para não ficar faltando. Resultado recebe 0. Então, a variável conte recebeu um valor inicial igual a 0. Resultado, que é o acumulador, também recebe um valor inicial igual a 0. No caso, vão dar 13 linhas, né? Porque vai dar uma linha a mais. Deixa eu também logo consertar aqui.
depois eu só para poder ajeitar logo, para não ficar pendente. Com varinha mais. Por causa da atribuição, né? Colocamos. Então, criei a variável, duas variáveis reais, né, num e resultado, num para ocorrer a entrada de dados e resultado para poder armazenar os valores, para acumular os valores. Criei uma variável inteira chamada de conte e atribuí um valor inicial para conte e para resultado, né, o valor inicial igual a 0. E depois coloquei uma estrutura de repetição. Enquanto conte for menor do que 100, faça. Aí os 3 comandos para ocorrer a entrada de dados e a acumulação, né? Digite um valor, ler o número e resultado recebe resultado mais num. E depois o incremento, né, da variável num, conte recebe conte mais um, fim enquanto, e após o fim enquanto, a exibição do resultado, né? Então, fiz aí a exibição do resultado. Deixa eu ver aqui que está travando no computador, talvez tenha perdido aqui a unidade. Foi isso mesmo que ocorreu. Deixa eu... É sempre assim, né? Nessas horas é que o computador trava. Faz parte. Pronto, voltou. Aí deixa eu arrumar aqui, que aqui faltou ponto e vírgula, aqui faltou ponto e vírgula. Enquanto, beleza. Agora ficou correto. Muito bem. Então vejam que antes, sem uma estrutura de repetição, né, eu tinha 105 linhas, né, e eu substituí por 13 linhas, né, executou exatamente a mesma tarefa. E em vez de 101 variáveis, né, eu precisei apenas de 3 variáveis para executar a mesma tarefa, beleza? Vamos ver a parte principal, né? É importante que você sempre faça o teste para saber se realmente, né, as operações que estão sendo propostas, né, vão efetivamente ser executadas, tá? Então, embora eu tenha lá criado um algoritmo para executar alguma coisa 100 vezes, no momento que você vai testar, você não precisa fazer, obviamente, com as 100, né? Você faz com 2 ou 3 vezes, né? Funcionando com 2 ou com 3, com certeza vai funcionar com quanto você definir lá, tá certo? Então, nós criamos essa estrutura, né? Aqui. Só está faltando lá o resultado, né? Deixa eu logo pegar aqui. A atribuição do resultado que nós colocamos agora há pouco. Deixa eu só pegar de volta lá. Pegar logo todos. Que a gente fez uma modificação, né? A gente incluiu a variável resultado, o valor inicial, para executar a tarefa. Então a gente vai testar com 3, né? Se funcionar com 3, vai funcionar com 100, 200, quantas vezes você definir, certo? Então vamos lá. Nós vamos fazer agora o teste de mesa, né? Para saber se essa estrutura executa 3 vezes, né? Aí a gente vai fazer comando por comando, tá?
é isso que vocês precisam fazer sempre, tá? Fez o algoritmo, faz o teste de mesa, para saber se o algoritmo está certo. Mesmo que interessante, né? Você cria o algoritmo e você mesmo corrige, né? De antemão você já tem possibilidade de verificar se você acertou ou não, né? A tarefa. Bom, vamos lá. Começou o meu algoritmo. Primeira linha lá, criação de variáveis, né? Real, num e resultado. Então ele vai criar duas variáveis do tipo real, uma chamada de num, aí está aqui, chamada de num, e outra chamada de resultado. Aí está aqui a variável resultados. E lá dentro dessa variável você vai poder armazenar valores do tipo real. Próximo comando, inteiro conte. Então vai criar uma variável chamada de conte, está aqui a variável chamada de conte, e lá dentro você vai poder armazenar valores do tipo inteiro. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Próxima linha. Conte recebe zero. Agora, o que vai acontecer? Um comando de atribuição. Então, eu vou atribuir o valor igual a zero para a variável conte. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor igual a zero para a variável conte. Próxima linha. Resultado recebe zero. Comando de atribuição. Eu vou atribuir o valor igual a zero para a variável resultado. Então, eu vou atribuir aqui o valor igual a zero para a variável resultado. Próximo comando, uma estrutura de repetição. Enquanto o conte for menor do que 3, faça. Aí eu pergunto, conte é menor do que 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Se é verdadeiro, o que vai ocorrer? Ele vai entrar no laço e executar todas as tarefas que estão aqui. Todos os comandos que estão aqui. Né? Todos esses comandos que estão especificados aqui, um por um. Aí vamos lá. Primeiro comando dentro do laço. Imprimir, digite um valor. Aí vai aparecer lá no monitor do usuário. Vai aparecer lá no monitor do usuário, né? O texto, digite um valor. E vai aguardar que o usuário digite alguma coisa. Aí, por exemplo, o usuário lá digita 3. O usuário digitou 3, teclou Enter. No momento que o usuário tecla Enter, o que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Então, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Próximo comando. Resultado recebe resultado mais num. Comando de atribuição. Pega tudo que está na direita e armazena na esquerda, né? Aí pergunta, quanto é resultado nesse momento? 0, né? 0. Quanto é num neste momento? 3. 0 mais 3, 3. Armazena em resultado. Ah, mas tem um valor lá colocado. O que ele vai fazer? Ele vai sobrepor. Aí eu vou cortar aqui, como se estivesse sobre o novo valor, vai ser 3. Ok? Com resultado? Ok. Próximo comando. Conte recebe, conte mais 1. Quanto é conte neste momento? 0. Aqui, ó, 0. 0 mais 1, 1. Armazena em conte. Ah, mas tem um valor lá. O que ele faz? Sobrepõe, né? Ele vai sobrepondo. Ok? Chegou no fim enquanto. O que acontece quando chega no fim enquanto? Volta e vai testar novamente. Não é isso que vai acontecer? Conte é menor do que 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Se é verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai entrar no laço novamente e executar todas as instruções que estão lá dentro. Aí, de novo, mostra na tela, digite um valor.
Aí vai mostrar na tela, digite um valor. E espera que o usuário digite alguma coisa. Aí vai lá, o usuário digita 5. O usuário teclou Enter. No momento que o usuário teclou Enter, o que, que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Ah, mas tem um valor lá, o que, que vai acontecer? Ele vai sobrepor. Né? Então, vai perder esse valor, vai sobrepor e vai armazenar o valor igual a 5. E sobrepõe o valor. Próximo comando. Resultado recebe resultado mais num. Pega o que está na direita e armazena na esquerda. Quanto é resultado nesse momento? 3. Está aqui. 3. Quanto é num neste momento? 5. 5 mais 3, 8. Armazena em resultado. Ah, mas tem alguma coisa lá. O que, que ele faz? Sobrepõe. Então, ele sobrepõe o valor lá colocado. Próximo comando. Conte recebe conte mais num. Quanto é conte nesse momento? 1. 1 mais 1, 2. Armazena em conte. Ah, tem alguma coisa lá. O que, que ele faz? Sobrepõe. Chegou no fim enquanto? Volta. Faz o teste de novo. Né? Conte é menor do que 3. Conte é menor do que 3. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço novamente. Entra no laço novamente. Imprimir, digite um valor. Aí mostra para o usuário, digite um valor. E espera que o usuário digite alguma coisa. Aí ele vai lá, digita 11. Digitou 11. Teclou Enter, o valor é lido e é armazenado na variável num. Ah, tem alguma coisa lá. O que, que ele faz? Sobrepõe. Então, o valor 11 é armazenado na variável num. Próximo comando, comando de atribuição. Resultado recebe resultado mais num. Quanto é resultado nesse momento? 8. E 8. Quanto é num? 11. 11 mais 8, 19. Armazena em resultado. Tem alguma coisa lá, o que, que ele faz? Sobrepõe. Então, um novo valor para resultado vai receber o 19. Conte recebe, conte mais 1. Quanto é conte nesse momento? 2. 2 mais 1, 3. Armazena em conte. Ah, tem alguma coisa lá. O que é que ele faz? Sobrepõe. Chegou no fim enquanto? Volta e testa de novo lá o conte. Conte é menor do que 3. Verdadeiro ou falso? Opa, agora é falso. Conte não é menor do que 3. Logo, ele cai fora do laço e vai executar a próxima linha depois do fim enquanto. Ou seja, mostre na tela, soma igual, vai mostrar na tela, soma um texto, né, que está entre aspas, seguido do conteúdo da variável resultado, que é quanto? 19. Conteúdo da variável resultado. Exibir na tela o conteúdo da variável resultado. Executou a somatória? Então, se ele faz com 3, com certeza vai funcionar com 100. Então, veja que você não precisa, né, testar muitos valores. Eu poderia colocar só 2 valores aí, né, pelo menos para fazer o teste de mesa e verificar se realmente executa a tarefa que está sendo proposta ou não. Entendido?
dúvidas, perguntas? Principalmente o teste de mesa? Até que não, Acho tudo professor. certo. Esse foi tranquilo. Não é fácil isso? Armada, né? Muito fácil isso, né? Bem fácil, professor. Que bom. Bom saber. Vamos que vamos. Ixi, o professor tá falando bom saber pra nós. Foi? Não, saber que vocês estão entendendo, né? Para poder fazer a criação aí depois das outras estruturas de repetição. Lembro que a gente está vendo a estrutura dentro da pseudolinguagem, tá? Por favor. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Tudo Enquanto certo. faça. Bom, nós vamos ver outra estrutura de repetição que é só uma inversão da estrutura enquanto faça, né? Eu faço enquanto. É só uma inversãozinha que nós temos lá referente à estrutura de repetição enquanto faça, que é a estrutura faça enquanto. A estrutura faça enquanto, a gente vai ver aqui como é que eu escrevo, né, o algoritmo usando a estrutura faça enquanto, que ela é bem parecida, né, com a outra estrutura, mas tem as suas diferenças, né, específicas relacionadas ao comando, né? Então, nós já vimos que quando eu quero escrever um algoritmo usando pseudolinguagem, né, define o início, aí tem lá a declaração de variáveis e constantes, todos os comandos que são colocados nessa estrutura, né? E agora, com a estrutura faça enquanto, né? Então já chega com o comando faça alguma coisa. Então, de imediato, ele já pede para você executar sem nenhum teste inicial. Vejam que, fazendo aqui uma comparação em relação à anterior, né, a estrutura que foi colocado, para executar os comandos que estão aqui dentro, né, dentro do laço ou dentro da estrutura de repetição, foi necessário que o teste que está sendo feito bem aqui, ó, fosse verdadeiro. Então, se já tivesse com um teste falso aqui, ele não entraria no laço. Ele não executaria nenhum comando, né, colocado aqui. Por exemplo, o usuário lá, ele atribui 105, por exemplo, para Conte. 105 como valor inicial para Conte. Ora, se ele atribui o valor inicial 105 para Conte, no momento que ele testa aqui, ó, enquanto o Conte for menor do que 100, faça. Ora, 105 é menor do que 100? Não, é falso. Então ele não executaria nenhum dos comandos que estão sendo colocados aqui. Então veja que a estrutura enquanto faça depende do teste, né, que vai ser colocado aqui, do teste lógico, pelo menos uma primeira vez ser verdadeiro, né? Já na estrutura faça enquanto, vejo que ele não faz teste nenhum. Né? Eu simplesmente mando, faça. Faça o quê? Tudo que está aí, né, para ser executado. Então eu já mando, né, executar a tarefa sem fazer a realização de nenhum teste. Então eu já mando executar os comandos. E só no final da estrutura é que ele efetivamente executa o teste lógico. Então ele já começa, né, fazendo uma tarefa, né? E só depois ele executa o teste, né, lógico. Então sempre vai acontecer o primeiro comando, né,
dentro da estrutura de repetição vai acontecer, independente do teste, diferente da estrutura enquanto faça, que para acontecer alguma coisa dentro da estrutura, esse primeiro teste precisa ser verdadeiro. Senão ele não executa nenhum comando dentro da estrutura de repetição. Diferente da estrutura faça enquanto. Ah, mas então qual é o melhor? Qual é o que eu devo utilizar? É assim. Nós estamos mostrando, né, todas as opções que você tem para executar as tarefas, né? E você, depois do teste, verifica a que melhor, né, se adequa ao que você deseja, né? Então, depende da situação. Precisa testar. Tá? Então, a gente está colocando aqui as opções. É uma opção a mais, né, que você tem para executar a tarefa. Então, às vezes, uma específica só que atende, né, a necessidade. Outras vezes, tanto faz. Eu posso usar uma ou outra. Então, a dependência mesmo verifique se atende e se atender, você pode utilizar uma ou outra. Tá? Então, somente a partir da segunda vez que ele pergunta, né, faz o teste lógico, é que alguma coisa vai ser executado dependente do resultado desse teste. Mas você já sabe que pelo menos uma primeira vez sempre vai ser executado, né? Então, vamos ver o mesmo problema, né? Até porque a gente já está pensando nisso, né? Fazer um algoritmo para somar 100 números reais, né? E apresentar o resultado no final. Só que agora a gente vai utilizar a estrutura de repetição faça enquanto, né? Então, precisa ocorrer a entrada de dados dos 100 valores, né? Então, a gente vai utilizar também, né, uma única variável para executar a tarefa, né? Aí vamos ver agora como a gente vai fazer utilizando a estrutura faça enquanto, né? Então, o objetivo é o mesmo, né? Eu criar uma estrutura de repetição para executar um número determinado de vezes. Aí no nosso exemplo, eu quero que alguma coisa seja executado 3 vezes. 3 vezes. Muito bom. Então vamos lá. Eu vou já direto para a estrutura de repetição, né? Já que a gente já viu que o que precisa acontecer nos comandos é a entrada de dados, né? Um imprimir e um ler, e mais aquele comando de acumulação, né? Então a gente já viu o que vai acontecer. Aí agora eu quero a repetição utilizando o faça enquanto, né? Mudando agora a estrutura. Então eu crio uma variável inteira chamada de cont. Então, na memória do computador, né, ele vai criar uma variável chamada de cont. Depois atribuir também, né, um valor inicial igual a 0. Desculpem. Atribuir um valor inicial igual a 0. Depois, faça. Então, já cai aqui no faça, mandando executar. Então, ele vai executar, né, todos os comandos dentro da estrutura sem o teste, né, nessa primeira vez. Então, tudo que está aqui vai ser executado uma primeira vez, independente de valores que estão armazenados, etc. Por quê? Porque a estrutura faça enquanto ele já manda executar a tarefa. Então ele vai executar a primeira vez essa tarefa. Depois, cont recebe cont mais 1. Ou seja, o incremento da variável cont, o aumento da variável cont. Aí ele vai pegar o valor, comando de atribuição, né? Pega o que está na direita e armazena na esquerda, né? Quanto é cont com o valor inicial? Aí nós já vimos que cont é 0, né? 0 mais 1 armazena em cont.
Aí, como tinha um valor lá colocado, ele sobrepõe o valor. Ocorreu o incremento de conte, né? Aí depois chegou no enquanto, né? No enquanto. Vai fazer a análise. Enquanto o conte for menor do que 3, faça. Aí agora é que ele vai fazer a análise do teste lógico. Conte é menor do que 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro, o que, que vai acontecer? Ele volta e faz tudo de novo, já que deu verdadeiro. Ou seja, vai executar uma segunda vez tudo que está aqui. Então, todos os comandos que foram definidos dentro do bloco, ele vai executar uma segunda vez. Aí, claro, um dos comandos dentro do bloco é o incremento, né? Então ele vai executar de novo, né, a somatória dos valores. Conte recebe conte mais um. Aí quanto é conte no momento? 2. Perdão. Conte é 1, né? Porque o valor de conte é 1. Aí o valor de conte é 1. Vai executar tudo que está na direita e armazenar na esquerda, né? O valor de conte é 1. 1 mais 1, 2. Armazena em conte. Aí vai ocorrer a sobreposição do valor de conte. Depois, de novo, chega no enquanto conte for menor do que 3. Aí faz a análise do teste lógico. Conte é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, volta e executa tudo que está dentro do laço. Aí o primeiro comando, né, é o bloco que eu vou colocar de comando. Depois que executa o bloco, conte recebe conte mais um incremento de novo. Ele vai estar executando aí tudo uma terceira vez. Aí pega tudo na direita, armazena na esquerda. Quanto é conte? 2. 2 mais 1, 3. Armazena em conte. Substitui o valor que está lá. Conte era 2, agora é 3. Depois, chega no teste lógico de novo. Enquanto conte for menor do que 3. Aí conte é menor do que 3, aí opa, agora é falso. Conte não é mais menor do que 3. Se conte não é menor do que 3, a condição é falsa e ele cai fora do laço. Aí ele vai executar a próxima instrução após o enquanto, saindo fora do laço. Então ele não volta mais para executar a operação de novo. Bom, então agora, né, com base nessa lógica, né, a gente já sabe o que precisa acontecer, né? A criação das variáveis para executar a repetição, agora usando o faça enquanto, né? Então, vou criar as variáveis para poder ocorrer a acumulação e a entrada de dados, a variável inteira para poder atribuir o valor inicial e controlar o número de repetições, né? Usando o laço do faça enquanto, e os comandos que precisam ser executados, que vão ser repetidos, que é a entrada de dados e a acumulação, né? A acumulação de valores. Faltou aqui também, depois eu vou colocar a atribuição da variável resultado, né? Deixa eu colocar logo aqui também para poder não esquecer. Resultado que eu preciso atribuir também o valor inicial, né? É importante. Eu tenho que atribuir o valor inicial igual a 0, senão não funciona. Eu vou copiar para executar a tarefa depois também no nosso teste de mesa. São 13 linhas que ficaram.
Bom, então, o nosso algoritmo terminou assim, né? São 13 linhas que substituíram lá e apenas 3 variáveis, né? Aí vamos fazer o teste, aí do mesmo modo, né? Como a gente não precisa fazer o teste com 100 valores, né? A gente pode usar um número menor de valores para poder fazer o teste, porque se funcionar o teste com um número menor, vai funcionar com quantos valores você tiver. Executando o teste de mesa. Começou o algoritmo, criação de variáveis, real, num e resultado. Criou 2 variáveis, uma chamada de num e outra chamada de resultado, e essas 2 variáveis são do tipo real. Próximo comando, inteiro conte. Criou uma variável chamada de conte e lá dentro ela vai poder armazenar números inteiros. Próximo comando, conte recebe 0. Vai atribuir um valor inicial para a fonte. Então, conte recebeu 0. Próximo comando, resultado recebe 0. Atribui um valor inicial para a variável resultado igual a 0. Próximo comando, faça. Então, já manda fazer alguma coisa. Fazer o quê? Mostre na tela, digite um valor. Então, ele vai executar esta tarefa. Vai oferecer para o usuário digite um valor e vai aguardar que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 2. O usuário teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Então o 2 vem para cá. Depois eu tenho que arrumar aqui, deixa eu só colocar no... Depois eu arrumo, faltou o ponto e vírgula bem aqui e o ponto e vírgula bem aqui, tá? Eu vou terminar essa análise e depois eu coloco lá. Então leu a variável e armazenou na variável num, né, que o usuário digitou. Próxima instrução. Resultado recebe resultado mais num. Quanto é resultado nesse momento? Resultado é 0. Quanto é num? 2. 0 mais 2, 2. Armazena em resultado. Então, substitui o valor que está lá por 2. Próximo comando. Conte recebe conte mais 1. Comando de atribuição. Quanto é conte no momento? Conte é 0. 0 mais 1, 1. Armazena em conte. Tem um valor colocado lá. O que ele faz? Sobrepõe. 0 mais 1. Enquanto conte for menor do que 3. Conte é menor do que 3? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Conte é 1, é menor do que 3. Logo, ele vem e faz tudo de novo. Ou seja, mostre, digite um valor. Aí ele vai mostrar na tela, digite um valor. Espera que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, 3. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. O valor é lido e armazenado na variável num. Ah, tem alguma coisa lá. O que ele faz? Sobrepõe. Agora é 3. Próximo comando. Resultado recebe resultado mais num. Quanto é que está em resultado? 2. Quanto é que está em num? 3. 3 mais 2, 5. Armazena em resultado. Tem alguma coisa lá. O que ele faz? Sobrepõe. Ele vai, substitui por 5. Próximo comando. Conte recebe conte mais 1. Quanto é conte no momento? 1. 1 mais 1, 2. Armazena em conte. Tem alguma coisa lá. O que ele faz? Sobrepõe. Conte agora é 2. Sobrepõe o valor que está lá. Próximo comando. Enquanto conte for menor do que 3. Conte é menor do que 3? Verdadeiro. Se é verdadeiro, volta e faz tudo de novo. Ou seja,
mostre na tela, digite um valor. Aí ele vai lá na tela, digite um valor. Espera que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, digita 5. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Tem alguma coisa lá. O que ele faz? Sobrepõe. Armazena o 5. Próximo comando, a atribuição. Resultado recebe resultado mais num. Quanto é resultado nesse momento? 5. Quanto é num? 5. 5 mais 5, 10. Armazena em resultado. Tem alguma coisa lá. O que ele faz? Sobrepõe. Então, 10 vem para cá. Próximo comando. Conte recebe, conte mais 1. Quanto é conte? 2. 2 mais 1, 3. Armazena em conte. Tem alguma coisa lá. O que ele faz? Sobrepõe. 3. Enquanto conte for menor do que 3. Conte é menor do que 3? Opa, agora é falso. Se é falso, ele cai fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do enquanto. A instrução é, mostre na tela, soma igual, soma igual ao conteúdo da variável resultado, que nesse momento é 10. Então vai lá e exibe o conteúdo da variável resultado. E termina o programa. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo certo, professor. Tudo bem tranquilo, professor. Muito fácil isso, né? Tudo bem, por enquanto. Que bom. Bom, então a gente termina essas duas primeiras estruturas, né? As estruturas de repetição. Deixa eu só ajustar logo aqui o que ficou faltando, que foram os comandos aqui para atribuição inicial de resultado, para não ficar faltando no slide que a gente vai disponibilizar para vocês depois. Deixa eu ver aqui. Para que não fique faltando no material que vai ser apresentado para vocês, né? Que eu vou colocar depois essas estruturas lá no ambiente, tanto no SIGA quanto no... Tinha também no outro, né? Deixa eu ver como é que está o outro. Aqui já está. É aqui que está faltando. É aqui também. Então, todas as vezes, né, que você quiser executar alguma tarefa com um número determinado de vezes, então você já pode executar essa tarefa utilizando o enquanto faça ou faça enquanto. Então vejam que independe, né, daquilo que você quer executar. Nesse exemplo, eu queria que se repetisse a entrada de dados e mais a acumulação de valores, né? Essa era a tarefa que eu queria que se repetisse. Então eu utilizei aqui um contador e dentro da estrutura de repetição o incremento ou o aumento do valor do contador para aquilo acontecesse 20 vezes, né? Então, seja utilizando a estrutura enquanto faça ou a estrutura faça enquanto, aí aqui também a gente viu, né? Executando a estrutura faça enquanto, que também funciona, né? Executando a mesma tarefa para executar um número determinado de vezes, né? Para executar uma determinada tarefa, eu posso utilizar a estrutura enquanto faça ou faça enquanto,
criando uma variável de controle, que é o contador, no nosso exemplo é um contador, para controlar o número de vezes que alguma coisa vai se repetir. Então eu posso, né? Eu utilizei esse nome aí de variável count para representar um contador, mas eu poderia utilizar x, a, poderia utilizar qualquer nome, né? Qualquer nome válido, né? Mas é só para que vocês pudessem entender que essa variável é a variável que eu estou utilizando para controlar o número de repetições. Então, seja com enquanto faça, ou seja com faça enquanto, o contador está sendo utilizado como uma variável de controle para poder controlar quantas vezes alguma coisa vai se repetir. Tá? Então, todas as vezes que eu verificar que alguma coisa vai se repetir um número determinado de vezes, aí eu posso utilizar a estrutura faça enquanto ou enquanto faça, e eu coloco dentro do laço, né, os comandos que eu quero que se repita. E nós vimos também, né, toda vez que eu quero somar valores, né, aí vai acontecer a entrada de dados desses valores um a um, eu posso utilizar um acumulador, né? Então isso aqui é um acumulador. Aí eu criei o acumulador, que é o mesmo tipo de dados da variável de entrada, atribuí um valor inicial para esse contador e fiz com que as operações se repetissem, né, um número determinado de vezes. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto não, professor. Tudo certo. Não, professor, tudo certo. Muito fácil, né? Muito bem. Logo, logo eu vou estar passando aí para vocês a nova lista de exercícios, né? Com mais algumas tarefas para que vocês possam começar a pensar, né, em uma solução dos problemas que vão ser apresentados para vocês, ok? Bom, eu vou parar um instante aqui a gravação, gostaria de tratar algumas coisas com vocês. Vou interromper aqui a gravação.